Pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Ferreira, tenho 36 anos e esses dias, refletindo sobre essa quarentena, me veio a lembrança 2 episódios, na verdade 3 episódios que ocorreram ao longo da minha vida. A gente reclama dessa quarentena, é muito ruim essa situação que nós estamos vivendo de ficar enclausurado, ficar dentro de casa, sem poder sair, sem ver amigos, sem ir para festas e tudo mais. Mas a gente reclama bastante e sobre isso eu reclamo bastante também. E eu fiquei pensando esses dias de uma situação que ocorreu comigo e que acontece também com muitas outras pessoas, da quarentena obrigatória, das pessoas que vivem a quarentena obrigatória e talvez uma quarentena irreversível. O que eu quero dizer com isso? Teve uma época da minha vida que algumas pessoas não sabem, eu tive um câncer. E eu fiz tratamento, quimioterapia, cirurgia. E nesse período eu fiquei, entre aspas, de quarentena. Por quê? Na quimioterapia eu ficava muito cansada, era muito desgastante, imunidade baixa. E você não consegue fazer muita coisa. Então eu preferia ficar dentro de casa. E depois que eu operei, eu retirei a mama, o seio, e eu não conseguia fazer nada sozinha. Então, para eu levantar da cama eu precisava de ajuda, para comer, tomar banho eu precisava de ajuda. Então, naquele momento ali eu estava numa quarentena provisória. Fiquei quase um mês assim, precisando de ajuda de outras pessoas para eu poder fazer as coisas, porque eu não conseguia fazer nada sozinha. E passei 2 vezes por essa situação, tive 2 operações e por 2 vezes eu fiquei numa quarentena temporária. É ruim, é muito ruim. É muito ruim. E a gente andando, comendo sozinho, fazendo as coisas, brincando, rindo, podendo ir na rua, não vá na rua, mas indo na farmácia, indo no mercado, já é ruim. Imagina uma pessoa que não consegue fazer nada. E outra situação da qual eu lembrei de uma quarentena que me deixou muito triste, quando meu pai estava internado, a gente ia visitá-lo e na ala masculina tinha bastante idosos. E a maioria estavam lá por agravos de um AVC, de um infarto, e pessoas que dependiam 24 horas de alguém, que não conseguia fazer nada sozinho. Graças a Deus meu pai estava bem, andando, comendo sozinho, conversando, mas tinha outras pessoas ali que não estavam na mesma situação. E uma vez, na hora da visita, na hora do lanche, eu estava nesse dia no hospital e assim, a gente acaba conhecendo os familiares de outros pacientes, acaba conhecendo os pacientes. E na hora do lanche, teve uma situação de que um senhorzinho lá no último canto da parede, ele não, segundo as enfermeiras, segundo o pessoal lá, ele não tinha família, não tinha identificação, estava lá como indigente. E ele não conseguia fazer nada sozinho, não levantava da cama, não conseguia comer, não conseguia fazer nada sozinho. Então eu fui lá ajudar para ele tomar água, tomar o suco, que ele só tomava coisa líquida no canudinho. E eu fui lá para ajudar ele. E ele se alimentou na ocasião e eu estava esperando para eu falar com o médico a respeito do meu pai. E toda vez que eu passava, ele me seguia com os olhos. Ele me agradecia com aquele gesto que talvez há muito tempo ele não tenha tido. Então eu passava. E continuando aqui, então eu podia ver a gratidão nos olhos daquele paciente, daquele senhor que não tinha família, não tinha identidade, não tinha nada. E para ele a quarentena muito provavelmente estava sendo uma tortura, estava sendo, sei lá qual seria a palavra. Imagina a situação dele, sem ter família, sem saber nome, sem poder fazer nada por ele próprio. Então foi uma situação muito triste, comoveu muito comigo.
Uma terceira situação que eu presenciei também foi de uma vizinha de infância que ela sofreu, acho que um AVC também, e ela ficou paralisada, só mexia os olhos. Então ela sempre foi uma pessoa ativa, viajava. Então, só para concluir o raciocínio, é ruim a gente estar nessa quarentena, a gente não sabe quando vai passar, quando que vai acabar tudo isso, mas pensa no como você está bem, como você pode fazer por você e pelos outros para você ficar bem. E tem pessoas que não podem fazer isso nem por elas próprias. Então, assim, vamos pensar um pouquinho antes da gente ir na rua por qualquer besteira, sem necessidade. Então, vamos tentar pensar no próximo, ter empatia, ter essa reflexão de que pessoas precisam da gente, pessoas estão morrendo por causa de muito menos. Então, assim, é um período para a gente pensar, colocar a mão na consciência, pensar no próximo. O meu agir, o meu fazer interfere sim no próximo. Então, o que eu estou fazendo? Porque às vezes o que eu estou fazendo atinge o próximo e isso pode ser prejudicial para mim a curto ou longo prazo, dependendo aí de qual for a situação. Então, assim, vamos pensar no próximo, ter empatia, respeitar o próximo e ter mais amor. Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês estivessem, que nós todos estivéssemos nesse período aí que estamos isolados.